Mariazinha Coutinho é hoje a nossa convidada, e é convidada porque faz parte de uma família que toda a gente conhece, a esposa, mãe, de uma família conceituadíssima na nossa comunidade e, sobretudo, a matriarca de uma família que toda a gente sabe que foi, no tempo, comandada por um homem fantástico, um homem chamado Bernardino Coutinho, que foi dos líderes mais eloquentes e mais carismáticos das nossas comunidades. Deixou um legado importante, não só no empresariado, não só no Dia de Portugal, não só no Sport Clube Português, mas também no seio de uma família feliz, que gerou 3 filhos, que têm, de facto, uma extensão enorme, não só de sobrinhos, como de sobrinhos netos, e é, de facto, um prazer muito grande estar na residência de Maria Coutinho para falar desta família que tem um historial muito importante nas nossas comunidades. Dona Maria, fale-me da sua infância em Marco de Canaveses. Como é que foi, antes de conhecer o seu marido? Foi maravilhosa. Mas eu sempre conheci o meu marido, porque nós éramos vizinhos. É? Desde pequeninos? Desde pequeninos. Os pais dele eram muito perto de nós. O meu pai tinha padaria, eu trabalhava na padaria. Comecei aos 5 anos a ajudar, porque eu era a mais velha. Nós foram nascendo, éramos 10 irmãos. E então eu ajudava, a minha mãe era professora, ia dar aula, e eu estava em casa, ajudava o meu pai na padaria, ajudava em casa, e pronto, foi uma infância boa, porque eu estava muito envolvida, sabe que nessa altura, em outros tempos que não são hoje, e havia aquela restrição, principalmente com as meninas, não é? Eu era a única menina, porque eu só tive uma irmã 18 anos depois, foram tudo rapazes, e eu era a menina do pai querida, e ele, o meu pai, foi sempre o meu herói. E então ele deixava-me participar nas coisas lá da paróquia, da igreja. Eu fui catequista, cantei no coro enquanto vivi em Portugal. O meu marido também, porque nós crescemos juntos, embora ele 8 anos mais velho que eu. Mas pronto, crescemos quase juntos, porque ele vinha à padaria buscar pão para os pais e pronto. E eu não foi assim como agora, e é aquela liberdade, não é? Mas os meus pais... Começaram a namorar muito cedo ainda? Não. Só namorámos 1 ano e casámos. Mas a gente já se conhecia, sabe? Porque nós fazíamos récitas, o meu marido estava muito envolvido na parte cultural e nós pertencíamos, não sei se se lembra, talvez não, que você é mais novo, da Ação Agrária Católica, e eu fui muito ativa. E então fazíamos também festas para a angariação de fundos, fazíamos récitas estupendas. O meu marido escreveu muitas letras, muitas peças, e nós até chegámos a ir à Casa de Teatro no Marco de Canaveses uma vez fazer a récita, porque eram coisas muito bem feitas, amadores, claro, mas olha que era sempre lotações escutadas. Como é que foi o casamento com o Bernardino Coutinho? Olha, depois o meu marido era guarda-livros do meu pai, nós, pronto, já éramos amigos, ele nunca teve outra namorada, eu nunca tive outro namorado, porque andávamos sempre envolvidos. Mas pronto, lá na padaria ele era o guarda-livros do meu pai, e engraçado que ele escreveu-me uma carta em setembro 12, nunca me esqueço, de 1964, 65, não, 64, desculpa. E então, antes era assim. E eu fiquei tão contente, porque eu gostava muito dele, ele de mim. E eu fui para debaixo da ponte do Marco de Canaveses, num domingo, o meu pai ao domingo ia sempre passear. E eu tinha 2 primas que foram criadas em minha casa, com o irmão do meu pai, um dos irmãos morreu com 42 anos, tinha 7 filhos pequeninos, e o meu pai criou 2 sobrinhas lá em casa. E então fui com elas, debaixo da ponte, entre os rios, não entre os rios, de Canaveses, a ler a carta. Eu respondi-lhe, olha, veja lá, cartas ali. Mas era assim. Como é que foi a vinda para a América? Como é que surgiu a ideia
de virem para os Estados Unidos? O meu marido, como era guarda-livros do meu pai, houve ali uma transação com o meu pai. Pronto, era só Teixeiras Bakery, mas depois uniu-se com as outras padarias e ficou a ser Padaria Reunidas Limitada. E então o meu marido trabalhava nos escritórios e houve um sócio do meu pai que, quando ele casou comigo, não ficou assim muito... Pronto, pensou talvez que ia. E o meu marido não gostou da atitude e saiu. Deu um grande desgosto ao meu pai. E então, para não ficar ali, ele arranjou umas viagens para virmos para a América, mas era para irmos para o Brasil, a intenção era a América. Mas ele, para não haver problemas, às vezes, ele comprou para o Brasil a parar aqui nos Estados Unidos, que ele tinha aqui um amigo muito grande, que era o Sr. Neves, que já faleceu. E ele até era muito amigo do Manel Viegas. E engraçado que eles é que nos foram buscar ao aeroporto que nós viemos para o Kennedy. Na altura era, claro, tudo claro. ia para o Kennedy. E o Sr. Neves e o Manuel Viegas eram jovens. Foi com ele buscar-nos ao aeroporto. E pronto, fomos viver um mês em casa do Sr. Neves, no 123 da Adams Street. Depois, sabe, eu quando cheguei eu vinha grávida da minha filha, da Helena. E nós chegámos aqui dia 14 de janeiro de 67. E eu vinha grávida e já sabe, era difícil ir trabalhar. Mas, pronto, eu sempre ganhei algum dinheiro logo que comecei aqui. Porque o meu marido foi trabalhar para uns italianos em East Orange, que era Cucuzelos Bakery. E eles, porque o meu pai tinha-lhe dado uma carta, porque assim nos recomendaram, tinha-lhe dado uma carta como ele era padeiro, mas ele não percebia nada de padeiro. Mas ele foi trabalhar lá para os Cucuzelos, e então eles legalizaram, não é, der-lhe. Ele na altura não sabia, mas ele esforçou-se para aprender, já tinha uma noção. E sabe, os patrões gostavam tanto dele, passados 6 meses, ele era o encarregado da padaria, porque ele, de 10 sacos de farinha por dia que eles coziam, aumentou para 40 sacos. E então depois foram mais portugueses para lá que o meu marido levou, e nós mudamos, passado um mês, para uma casa, que foi onde vivemos sempre até ir para a Gestinado, no 51 da Jackson Street, um apartamentozinho. Um senhor português, chamava-se Alberto Oliveira, era da Mortosa, e foram embora para Portugal e venderam-nos a mobília toda da casa por $100. Mas nessa altura também ganhava-se pouquinho. Claro. Porque, sabe, o meu marido foi um bocadinho explorado, só ganhava $50 por semana. E daí até o senhor Coutinho adquirir o seu próprio negócio, foi à custa de muito trabalho? Foi muito trabalho. E eu trabalhava, eu estava em casa, mas a amiga que me ajudou quando eu cheguei à América, um casal da minha terra, que me levou ao médico, eu tive de ir ao médico logo por causa de estar grávida, ela arranjou-me uma senhora que trabalhava no Western Electric na Harrison, que ela tinha 3 meninos pequeninos, e o marido tinha companhia de construção, e ela arranjou-me trabalho para eu tomar conta das crianças, claro, das 2 às 6 da tarde, porque o meu marido, coitado, trabalhava de noite, claro, tinha que dormir, mas eu tomava conta das crianças. Como é que ele chegou ao negócio aqui? Olha, logo depois, foi quando nasceu, ele já andava com ideias, não é? Mas quando nasceu o Billy, em agosto de 72, ele disse, olha, há uma padaria na Chestnut, pequenina, polaca, que o senhor quer se reformar e quer ir a vender, e ele não está a pedir muito. Nós podíamos ir comprar, vendia-nos esta casa, ele vai sair e ia-nos viver para lá, para cima do negócio. E eu disse, perfeito, eu prefiro, porque eu trabalhava na costura depois de
E antes, depois do Billy nascer, eu nunca mais trabalhei, porque ele nasceu com muitos problemas. Mas antes eu trabalhei Claro, na costura, claro. não é? Quando tinha o Alberto e a Helena. E então comprámos um negócio em dezembro de 72 e mudámos para lá, da Jackson, dia 14 de janeiro de 73 e vivíamos sempre em cima até termos o incêndio. Como é que foi possível fabricar o melhor pastel de nata de Newark na altura, o melhor bolo rei, o melhor pão? Como é que foi? Olha, o pão, o meu marido tinha uma noção porque trabalhou na padaria e aprendeu. O cake, fui eu que comecei. O meu pai, sabe que eu ajudava na padaria do meu pai. Tinha O meu essa pai era experiência, muito fundo. As padarias, ainda hoje, já não são nossas, mas são as mais famosas do norte do país. E então, como é que eu comecei? A fazer pão de ló com a receita do meu pai. E com a massa do pão de ló, eu fazia, sabe aquela torta que era recheada com creme, com ovos molas, e eu também sabia fazer, não é? Porque eu trabalhava na padaria e trabalhava em casa. Porque o meu pai também vivia, tenho ali a casa onde eu nasci, onde era a padaria, antes dele unir-se aos outros. E então eu comecei com o pão de ló, e o meu marido fazia uns cacetes muito bons. E então começou as pessoas a dizer: ai, há uma padariazinha pequenina na Chestnut, porque aquilo era pequenino, nós depois é que comprámos as casas e fomos aumentando. E faz um pão de ló como ninguém. E uma torta, que delícia. Depois então, nós começámos a ter muita fama. Mas no Natal a seguir, não é, em dezembro, o meu marido fabricou bolo rei. Foi a primeira vez, foi aí. Com grande sucesso, não é? E, grande sucesso, que era a receita também do meu pai. E então, toda a gente queria o nosso bolo rei. Imagino que até os pilotos da TAP compravam-nos o bolo rei. Mas havia um segredo que o meu pai tinha e que o meu marido é que fazia as massas todas. E realmente era uma... Olha, senhor, nós chegámos a vender 60 mil libras de bolo rei na época do Natal. Fantástico. Que foi quando o Pitas nos foi acusar, porque o senhor Pitas, que eu tenho em descanso, nós perdoámos-lhe tudo. Claro. Mas coitado, ele era o único, viu? Há gente, nós viemos há gente a quem a senhora não perdoe. Sabe, eu perdoo, eu já perdoei a todos. E sabe uma coisa, Luís Pires, o meu marido também. O meu marido perdoou. Quando ele estava no hospital, ele estava vivo, porque ele queria ver os signos de Portugal Avenue para trás. O Dia de Portugal foi a marca de Bernardino Coutinho em toda esta terra. Depois de ser presidente do Sport Clube Português, começou o Dia de Portugal e o Dia de Portugal atingiu, de facto, uma fama nacional e internacional. Causou muitas alegrias, mas também lhe causou alguns dissabores. Muitos. E a nós, Sr. Pires, Deus sabe que eu estou a dizer a verdade, deu-nos muito prejuízo. Nos últimos 5 anos, nós perdemos muito. Sr. Pires, nós tínhamos um império. Nós podíamos ser as pessoas mais ricas do Airamband. Mas eu também sou rica, sabe? Eu considero-me rica, porque eu tenho uma família. Tem saudades de Bernardino Coutinho. Falo muitas vezes com ele, já me disse que pensa nele todos os dias e que ele tem um lugar especial nesta casa e na vossa vida, não é? Muitas. Era um homem forte, muitas. dinâmico. No dia de Natal, eu ponho sempre o prato dele num sítio dele e ninguém se senta lá, porque ele está lá. Ele está connosco. Foi uma vida de 50 anos, Sr. Pires. Mais, porque em realidade foi 60 anos, porque nós começamos muito novinhos a fazer coisas e eu fazia teatro com ele, eu cantava com ele. E depois... Tiveram 3 filhos. Chegámos a fazer 50 anos de casados. Exatamente. Tiveram 3 filhos, o Alberto, o Billy e a Helena, o Alberto e o Billy. Essa é de facto a herança que vocês deixam de filhos maravilhosos, já praticamente, com exceção do Billy, mas praticamente já independentes.
Considera que estes anos todos foram bons anos da vossa família? Foram muito bons. Foi feliz durante a sua vida? Fui muito feliz com o meu marido, muito feliz. Ele era muito meu amigo. Era um homem compreensível? Nós éramos um casal muito, sabem, muito chegado. E eu tive uma avó materna, que quando eu me casei, eu digo isto a todos os casais, ela dizia-me assim, ela disse-me, Mariazinha, que a minha família toda gostava do Bernardino. O meu pai adorava, a minha mãe. Sabe, eles eram uma família também muito querida ali. E então ela disse, Mariazinha, vais casar. E agora vais para a América. Nunca, em nenhum momento, que o teu marido te convide para ir sair, tu deixa tudo. Nem que tenhas a louça por lavar, tenhas as camas por fazer, tu nunca digas que não. Vais sempre. Porque sabes, alguma vez que tu possas dizer que não, ele pode encontrar alguém e depois já não te convida mais. E o meu marido ria-se tanto quando eu contava esta história, porque ele dizia assim, e tu cumpristes bem o que ela te pediu. Porque nós éramos realmente muito... Nós íamos sempre juntos. A questão do Alberto, vocês tiveram vários momentos bons e vários momentos maus. Um dos momentos maus foi um incêndio. Depois foi, digamos, o cortar de uma carreira promissora do vosso filho Alberto, que também foi um choque muito grande para a vossa família. Deixou-a abalada. Deixou-a abalada. A senhora ficou... Sim, fiquei sempre com aquela dor. E Bernardino Coutinho também, talvez, tivesse contribuído muito para o estado de espírito que ele passou a ter a partir daí. Passou a ser um homem mais triste, não foi? Foi. O incêndio foi uma grande tragédia da nossa vida. Foi a pior tragédia da vossa sabe, vida. Não foi... Pronto, foi um incêndio. Ninguém morreu, ninguém se queimou. Nós saímos todos, eu não estava cá nem o Billy, eu estava nos Açores, que eu tinha ido lá ver uma amiga minha daqui muitos anos, a Mercedes Carreiro, não sei se lembra, que ela também pertenceu às senhoras auxiliares de Sport Clube Português comigo. E eu fui lá porque eu tinha sido operada. Não, o meu marido tinha sido operado às costas e ele passou muito mal na altura do Natal e teve que pôr uma defibrileira. E eu estava assim, muito embaixo, e ele disse, olha, vai ver a Mercedes, anda sempre a dizer, para tu ires bem, mas ele não podia ir porque, por causa da defibrileira, os médicos não aconselharam ele ir. Foi a única vez que eu fui sozinha com o Billy e parece que até foi um milagre, Pires, porque, olha, eu sei, eu estive lá. Da maneira que foi o incêndio. Nós tínhamos ido na sexta-feira. Você de certo que conheceu a minha casa na Chestnut. Claro. Eram os quartos, o meu quarto e as salas era tudo em cima da loja. Mas depois tinha o outro andar para o lado dos escritórios, que eram os quartos, quando vinha cá alguém, o do Beto e o do Bill. E então havia um patamar muito grande por trás quando se deu o incêndio, né, que até hoje nunca conseguimos bem ver o motivo que foi. E então o Alberto, estavam 14 homens a trabalhar na padaria, foi de um sábado para domingo, e o Alberto e o Bernardino tinham ido ao casamento ao Ciabras-Orme da filha do Ventura, dos Comandos, e tinham chegado 1 hora antes do incêndio. Claro, estavam a dormir no primeiro sono. Os padeiros estavam lá e os pasteleiros e cai uma coisa do rufo em labaredas. E eles fogem, e nós tínhamos o sistema todo muito avançado, com alarmes e sprinkles. E eles fogem e foram tocar na campainha porque não sentiram nada. O meu marido foi a correr para trás para chamar o Beto, coitadinho, todo aflito, mas as labaredas eram tantas em cima desse patamar, que era onde tínhamos as máquinas todas, os motores das máquinas da padaria, e ele já não pôde ir. Veio para trás já com o fumo horrível, quase desmaiou, que até o polícia o pôs dentro do carro, e o Alberto, coitadinho, teve que saltar do 3º andar para baixo, assim, cuecas e tudo,
porque ele não... Essa foi a vossa primeira tragédia. E o Billy e eu, se estivéssemos lá, Sr. Pires, o quarto do Billy era ao lado do Albert. O Billy não saltava. E nós não saíamos sem o Billy, ninguém de nós saía sem o Billy. Foi a vossa grande tragédia. Foi a grande tragédia. A fundação foi uma coisa boa ou não? Foi boa, foi. Mas perderam muitas memórias do incêndio, muitas fotografias. Tudo. Sabe a única coisa que eu tenho do incêndio? É aquela imagem da Nossa Senhora de Fátima. E aqui uma coisa que eu tenho, um momento que a minha mãe tinha cá estado há pouco e fazia rendinhas quando estava. E na caixa onde estava a Nossa Senhora era uma arca em cima. Por dentro estavam rendinhas da minha mãe que ela tinha deixado. Ainda com a agulha eu tenho aqui, guardado numa coisa de cristal. E o Alberto, coitadinho, andava à procura nos escombros de uma saca que tinha $8.000 desse fim de semana. E viu uma coisa reluzir, puxou e era as rendinhas da minha mãe intactas, sem fumo. Eu depois ao fim vou-lhe mostrar. E aquela imagem da Nossa Senhora. Só não tinha a coroa. Mas depois o Ricardo Casimiro ofereceu-me a coroa para a Nossa Senhora. Considera mas que... o meu marido teve depois um leve ataque cardíaco. Ele teve. Também o resultado das várias tragédias que se foram acumulando, não só momentos bons, também alguns momentos maus. Muitos. Mas guarda, sobretudo, excelentes recordações da vossa vida inteira. Com Olha, esta caixa solteiros, ali, casados e depois com filhos. E com netos e com sobrinhos netos. E com sobrinhos netos, 9 agora. E a mais pequenina tem 1 aninho, fez agora 1 aninho. Eu costumo fazer muitas perguntas no final de uma só resposta, mas eu tenho 2 para si. Uma delas é tão simples como isso, porque vocês equilibram-se desportivamente aqui em casa. Benfica, Sporting ou Porto? O que é que prefere? Eu sou benfiquista, de alma e coração desde que Mas nasci. tem cá em casa... Mas eu sou boa desportista. Depois. E Olha que eu... O Alberto é um portista. O Alberto, o quarto do Billy, é todos os times dele. O Benfica ali. E eu tenho também coisas do Porto. Quando faço a árvore de Natal está lá uma coisa do Porto e outra do Benfica. Exatamente. E também... E o Bernardino Coutinho era Porto. Portista. Sempre Portanto, foi. tínhamos 2 portistas e 2 benfiquistas da Mas família. Sabe, equilibrado. Esses 2 portistas gostam tanto do Billy, tanto, que até quando foi inaugurado o outro campo do Benfica, o Alberto foi lá com o Billy à inauguração. Porque o Simões é muito amigo do Billy. Sim. Ele, quando cá vem, nunca vai embora sem vir aqui ver o Billy. E então eles, através... Pronto, o Alberto arranjou e já viu. E juntaram-se no avião todos. Foi porque acho que o Seabra foi nessa altura. Eles vinham para trás com o António Seabra. E o António Seabra gosta muito do Billy também. Não há ninguém aqui, não era uma do Billy. E começou a falar, porque acho que o Sport tinha perdido e o Billy começou, foi assim junto a ele e disse os meus sentimentos. Mas na brincadeira, que eles gostam de brincar. Mas pronto, aqui em casa não se discute. Uma pergunta que eu não tenho grandes dúvidas qual é a resposta. Prefere doces ou salgados? Eu gosto dos 2, mas um docinho para mim. Eu não posso viver sem um docinho. E a minha neta já vai para o meu caminho. Você acredita quando ela está cá, ou até nós costumamos ir lá vê-la uma vez em cada época, você acredita que quando a gente vai a um restaurante, nós olhamos primeiro para a página dos desserts? Sim, para as páginas dos desserts do que da comida. Exatamente. Primeiro a sobremesa e depois o prato principal. Mariazinha Coutinho, muito obrigado por esta conversa. Sabe, eu esqueci-me de uma coisa que também é importante. Diga. Quando eu cheguei à América, não é? Que nasceu o Alberto, a Helena e o Alberto, logo após o Alberto nascer veio o meu irmão, o Manuel. Sim. Ele viveu comigo 5 anos. Mas ele nunca teve que trabalhar em nenhuma padaria, ele foi logo trabalhar para os General Motors e o meu marido legalizou lá nos Cocoselos.
Depois então começaram a vir Começou todos. o Império Teixeiras aí, cá. Que o Teixeiras vem com o Manuel, porque claro. eu sou a mais velha, ele é a seguir a mim. Exatamente, E ele viveu comigo 5 anos, ele casou da minha casa aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E Vocês os têm uma outros- família fantástica. os meus irmãos todos. Sabe, nós somos todos muito unidos. Claro, Porque claro. a minha família, os meus pais, está ali o retrato, os meus pais eram uma família maravilhosa. E sabe, Luís, eu acredito que nós, tudo bem de casa, nós recebemos uma boa educação, muito amor, os nossos pais, e agora transmitimos o mesmo às novas gerações. Até os meus sobrinhos netos adoram a tia Mariazinha, veja lá. Neste espaço, para além das tragédias, houve também as coisas boas, o reconhecimento, o amor pela família e, sobretudo, o carinho da comunidade que sempre apoiou esta família e que ela sempre apoiou, porque foi responsável pela imigração de dezenas, para não dizer centenas de portugueses que um dia rumaram a este país sob o aval de Bernardino Coutinho e da sua mulher Maria.